estou aqui para falar um pouquinho sobre a necessidade da ART na execução ou na entrega de uma análise ergonômica do trabalho. O primeiro ponto que a gente precisa saber é que a ART ela foi instituída pela Lei 6.496 de 77, que vai definir então a responsabilidade técnica na execução de obras e na prestação de serviços nas profissões que são abrangidas pelo sistema CONFEA-CREA, que é o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Engenharia e de Agronomia. Então, o engenheiro de segurança que elaborar a análise ergonômica, ele deve sim emitir uma ART. Mas a dúvida é sobre se o fisioterapeuta precisa emitir ART também na execução ou na elaboração da análise ergonômica do trabalho. Então, dá um print aqui nessa tela, que esse é o primeiro argumento que você vai ter na hora que pedirem uma ART para você e você for fisioterapeuta. O segundo argumento é que a fisioterapia está inserida dentro de outra lei, que é a Lei 6.316 de 75, que é a lei que cria o Conselho Federal de Fisioterapia, o COFITO, e os CREFITOS, que são os conselhos regionais. E lá dentro dessa lei diz que a função do Conselho Federal é exercer função normativa, baixar atos necessários à interpretação e execução do disposto nesta lei e a fiscalização do exercício profissional. Portanto, o COFITO vai editar resoluções dizendo o que o fisioterapeuta pode e o que o fisioterapeuta não pode fazer. Entendeu? Dá um print aqui nessa tela também. O terceiro ponto são as resoluções. Então, a primeira é a resolução 259, que fala sobre o fisioterapeuta que presta assistência à saúde do trabalhador. Lá dentro, o inciso 4º do artigo 1º vai dizer que o fisioterapeuta que presta assessoria em relação à saúde do trabalhador, ele pode analisar e qualificar as demandas observadas através de estudos ergonômicos aplicados para assegurar a melhor interação entre o trabalhador e sua atividade. Não está falando de análise ergonômica, mas se a gente for olhar aqui, a gente sabe que isso aqui se trata de análise ergonômica. O outro item vai dizer que também o fisioterapeuta vai poder elaborar relatório de análise ergonômica, estabelecer nexo causal para os distúrbios cinesiológicos funcionais e construir um parecer técnico especializado em ergonomia. Então, a resolução 259 é a primeira resolução que trata especificamente da análise ergonômica do trabalho. O item 4 vai falar sobre a resolução 465 de 2016, que é a resolução que trata da especialidade em fisioterapia do trabalho. E lá dentro, no inciso 3º do artigo 1º, vai dizer que o fisioterapeuta do trabalho ele pode realizar a análise ergonômica do trabalho, laudo ergonômico, parecer ergonômico, perícia ergonômica, de acordo com as leis vigentes. Então, dá um print aí nessa tela também, a resolução 465. As resoluções, elas não são como uma lei, mas elas regem o exercício profissional. Então, se o COFITO editou resoluções dizendo que a gente pode sim fazer análise ergonômica do trabalho, a gente está amparado por uma resolução do Conselho. E tem mais uma coisa, o mais importante. Quando pedirem para você se você emite uma RT e não aceitarem esses argumentos, a gente pode fazer um questionamento muito importante, que é: onde é que está escrito que a análise ergonômica do trabalho precisa de uma ART? Não tem lei nenhuma que fale sobre isso, que exija a obrigatoriedade de uma ART. Todos os profissionais de nível superior que tenham uma especialização em ergonomia, ou no caso do engenheiro de segurança, podem elaborar uma análise ergonômica, sendo que o engenheiro precisa emitir a ART e o fisioterapeuta e os outros profissionais não. Ficou claro? Faz sentido? Conta aqui para mim no direct.